E quando foi que caiu a ficha que o senhor era o prefeito da cidade? Foi depois de algum tempo já como prefeito ou não? Não, eu tenho uma grande felicidade, né, de ter participado de tudo isso com uma grande liberdade interior. Não era um projeto pessoal, não era uma coisa que eu vinha lutando para ser o prefeito da cidade. E eu acho que quem faz assim corre um grande risco de, se ganhar uma eleição, não ser um bom prefeito. Acho que quando você ganha uma eleição com toda a liberdade, é muito diferente. Mais do que isso, eu tinha uma equipe muito boa. A minha equipe de rua, a equipe de comunicação, a coordenação da campanha, o apoio do Marco Aurélio, o apoio da minha família, quer dizer, a confiança das pessoas. Eu não senti assim no dia da eleição que eu ganhei a eleição. Eu senti assim que muita gente ganhou a eleição. Foi um conjunto. Foi um conjunto. Então, foi uma grande festa. Eu acho que é uma coisa que você sente isso de estar dividindo. As pessoas, lógico, estão dizendo assim, há um ganhador, né? Porque as pessoas votam numa pessoa. Mas eu entendo que as pessoas, ainda que possam algumas pessoas pensarem assim, eu digo que as pessoas votaram não só no Hamilton, as pessoas votaram num projeto de continuidade, de transformação da nossa cidade. Então eu me sinto abraçado por muito mais gente. E nesse segundo mandato, a pressão já é muito menor por o senhor não poder mais se reeleger, então o senhor não se preocupa mais com isso? Ou mesmo no primeiro mandato o senhor não se preocupava com isso? Não, eu acho que talvez até de forma um pouco inconsciente, você quando está no primeiro mandato, a grande prova para você mesmo ao ser candidato a uma reeleição, é saber o seguinte: olha, se as pessoas só te darão um segundo voto de confiança à medida que agora elas já te conhecem e de alguma maneira elas aprovam ou reprovam a gestão que você fez. Então há uma preocupação, sim. No segundo mandato, eu diria que não há preocupação do processo eleitoral. Isso de fato não há. Eu não serei mais candidato, né? Então é bom você saber disso também. Agora, do ponto de vista da responsabilidade com a cidade, daquilo que você deseja fazer, o sentimento que eu estou tendo até agora, estamos aí no terceiro mês, iniciando o terceiro mês dessa nova gestão, é de muito mais responsabilidade, de fazer muito mais coisa, concluir coisa que você não conseguiu terminar, resolver problemas que você não conseguiu resolver. Então eu acho que o empenho é muito maior, mas só que também tem um lado bom, né? Você também tem mais segurança das tomadas de decisão e na onde você quer chegar, né? Você também adquire experiência exercendo o mandato. Então acho que hoje mais experiente, mais tranquilo, mais consciente das nossas dificuldades, mas também mais esperançoso, mais firme aí de que nós vamos fazer um governo muito melhor do que o primeiro. Muitas pessoas não sabem que o senhor é formado em arquitetura, né? O senhor resolveu cursar essa faculdade por qual motivo? Já pensando em alguma coisa administrativa ou não? Foi exatamente pelo fato de estar aqui, né? A minha formação inicial não tem absolutamente nada a ver com administração pública, né? Eu fui formado em técnico eletrônica, né? Meu mundo era o mundo das câmeras, do que o pessoal está aqui trabalhando, né? Do som, da imagem. Bastidores. Isso. Não, mas da manutenção mesmo, né? Do hardware, né? De abrir, de consertar, de dar manutenção. O que hoje está bastante diferente do meu tempo. Mas essa experiência de vir para uma administração pública, ter contato com os principais problemas que existe numa cidade, né? A questão do trânsito, a questão da saúde pública, a questão da limpeza, as questões do meio ambiente, isso é contagiante, né? Você quanto mais se aprofunda nisso, mais você quer aprender. É uma coisa sem fim. E isso me chamou a atenção de que eu deveria buscar um curso que correspondesse um pouco a essa já experiência de vida que era ser secretário do município. E aí no segundo mandato do Marco Aurélio, eu numa secretaria um pouco mais tranquila para administrar, eu tive a oportunidade de fazer a faculdade e fui fazer arquitetura e urbanismo, que te faz ir para uma teoria, né, de uma prática que eu já tinha oportunidade de viver. Então foi um pouco o inverso. Muitas pessoas vão, faz um curso, tem toda uma bagagem teórica e depois tenta colocar isso na prática. Eu não, eu fui um pouco meio que o inverso disso, né? Fui tentar buscar na faculdade um monte de coisas uma série de coisas que eu já vivia na prática. Então foi apaixonante, fiz o curso com bastante dificuldade, porque são 5 anos.
tive que trancar a matrícula para disputar a eleição para prefeito, mas assim que passou as eleições eu voltei e em 2010 eu concluí o curso, então sou muito feliz. E além da tranquilidade de agora não ter mais essa pressão pela reeleição e tal, o senhor também tem outra tranquilidade que são a base da Câmara dos Vereadores. No primeiro mandato o senhor teve ali no limite 7-6 da situação e agora 10-3 para a situação, né? 9-4 por aí. Também dá uma maior tranquilidade para o senhor, né? Eu particularmente nunca tive problema no relacionamento com o Poder Legislativo. Mesmo na gestão anterior, porque eu tive a oportunidade também de ser o secretário de governo durante 4 anos. Então, eu tive uma escola aí de aprendizado político nesse relacionamento com o Poder Legislativo, não é? Eu, embora não fosse prefeito, mas eu era secretário de governo. E aí eu acho que os vereadores cumprem um papel importante, né? Mesmo a gente não tendo uma maioria tão assim expressiva na gestão anterior, mas o meu relacionamento com os vereadores sempre foram muito tranquilos, né? Pode até acontecer da recíproca não ter sido verdadeira por parte de algumas pessoas, extrapolando um pouco entre o institucional, o político, com a questão pessoal ou coisas do tipo. Não sei se aconteceu isso. E com essa nova legislatura, que também eu acho que é resultado um pouco do governo que nós fizemos, que se o governo tivesse muito mal, eu não teria sido reeleito, os vereadores que estivessem comigo teriam mais dificuldade e eu não teria ampliado o nosso arco de alianças. E nós saímos com 10 partidos na aliança e todos os grupos que lançaram vereadores no nosso grupo elegeram vereadores, né? Então, isso também é uma demonstração de que os vereadores que foram para a rua levando o nosso nome tiveram aí um resultado positivo. Então, lógico, hoje demonstra uma maior tranquilidade, mas eu sempre procuro manter um relacionamento com a Câmara como uma instituição, respeitando a oposição, respeitando as opiniões diferentes. E acho que a oposição até é importante, porque muitas vezes elas nos chamam a atenção para algo que a gente não está observando, elas apontam muitas vezes os nossos erros. Então a gente tem que tratar disso com muita tranquilidade e com muito respeito. Mas que é bom ter a maioria, sim, né? Você tem uma garantia de que as coisas para a cidade, os projetos, eles acabam tendo uma velocidade maior na aprovação, no entendimento, e isso faz bem para a cidade, né? Isso não faz bem para o prefeito. Quanto mais a gente consegue dar celeridade nas coisas, mais rápido as coisas acontecem na cidade. E por falar na cidade nesse todo, a gente foi às ruas de Jacareí com perguntas da população para o senhor. Senhor prefeito, eu quero saber se não tem como o senhor colocar uma rede de transporte para ir do meu bairro, Terra da Conceição, até o postinho de saúde do Paulistano. Porque é muito difícil para a gente que mora lá pegar 4 ônibus, 2 para ir e 2 para voltar. Ou então trazer um postinho de saúde lá para o nosso bairro. A gente está precisando muito. Hamilton, eu gostaria de perguntar, por que você não arruma as calçadas? Porque esses dias eu estava lá na Praça do Rosário e vi uma senhora caindo na calçada porque estava quebrada e quase caiu embaixo do ônibus. Eu gostaria de saber, por que você não melhora isso, em vez de ficar mudando pontos de ônibus sem necessidade, mexer em trânsito sem necessidade? Tem tantas coisas em Jacareí que tem precisando muito mais melhorias do que isso. Bom, a Marilene aí no Terra de Conceição, não só essa população deste bairro, mas também aí do Jardim Emília, da Vila Machado, eu conheço de perto essa dificuldade de vocês em relação ao acesso aos equipamentos de saúde. Acaba muitas vezes para vocês se tornando menos árduo, menos trabalhoso, vindo até para a cidade do que acessar, por exemplo, o posto hoje lá do Santa Cruz dos Lázaros, porque você não tem um transporte que faça isso. Então nós estamos trabalhando em cima disso em 2 projetos. Primeiro, ver se a gente consegue criar uma alternativa de transporte para o Santa Cruz dos Lázaros como uma medida paliativa, não é? Para amenizar essa dificuldade da população que é usuária do Sistema Único de Saúde. Mas a segunda, e eu acho a mais importante, é que nós estamos trabalhando para construir um programa Saúde da Família no Jardim Emília, muito bem estruturado, para que ele atenda a essa região. Ou seja, a gente quer levar a saúde para mais perto das pessoas. E essa região é uma região que está inclusive no nosso programa de governo, e o nosso desafio é chegar lá com
o programa Saúde da Família para atender a população do Terras de Conceição, do Jardim Emília, do Vila Machado e talvez até parte ali do Jardim Flórida, que talvez tenha uma população ali também usuária. A segunda pergunta... Flávia do Jardim Paraíba. A Flávia do Jardim Paraíba. Olha, bom, primeiro assim, as mudanças que nós fizemos no trânsito dos pontos de ônibus e que nós ainda vamos fazer, elas são extremamente necessárias, não é? A gente não faz mudança por um desejo, uma vontade baseada pela vontade de um técnico, de um prefeito, de um diretor ou de um vereador. Não, pelo contrário, a cidade ela cresce numa velocidade muito grande, não é? Só para a gente ter uma ideia, em números, a nossa população até o final da década de 90 era de um pouco mais de 196 mil habitantes. Hoje, em 2013, essa população é de mais ou menos 211 mil habitantes. Nós tivemos um crescimento de 15 mil pessoas na cidade, em quase 15 anos. Não é tanta gente assim. Agora, dos carros, nós tivemos um crescimento de 80%. Ou seja, nós quase dobramos o número de veículos, que ocupam um espaço enorme nas ruas, não é? E que todas as pessoas têm o desejo de ter seu veículo. Então melhorou as condições de vida das pessoas, elas tiveram maior acesso ao carro. Então o que acontece numa cidade como Jacareí? Você aumenta, a cada dia que passa, a restrição para o uso do automóvel. Você vai inibindo através de tirar estacionamento da área central, criar corredores para aumentar a velocidade do fluxo dos veículos maiores, que são os ônibus, para garantir que as pessoas façam a viagem no mesmo tempo que elas faziam antes, porque senão elas vão ficando cada vez mais presas no trânsito. Você vai tomando medidas um pouco mais restritivas, não é? Mas não por um desejo, mas por uma necessidade. Então todas as medidas foram necessárias, mas ela tratou inicialmente, para dizer sobre o que ela falou, que era das calçadas, ela usou a questão do trânsito e dos pontos de ônibus. Mas em relação às calçadas, eu vou dizer para você que nós temos uma legislação e infelizmente você não tem como ter uma legislação de um jeito para uma parte da cidade e de outro jeito para outra parte da cidade. E eu não concordo muito com essa legislação, porque a legislação diz que a calçada ela é de responsabilidade do proprietário. O que tem de certo nessa legislação? O que ela tem de certo é porque quando ela foi pensada para todo o município. Então, em parte eu concordo com ela, porque se você mora num bairro, você tem a sua casa, a calçada é uma extensão da sua casa, é um espaço público que pertence a você porque está na frente do teu terreno. Então eu acho que lá você que deve cuidar, limpar, consertar, porque ela é muito mais de uso seu do que de uso público. No centro da cidade, na área central, eu não concordo com essa tese, e esse é o nosso desafio. Eu acho que a calçada no centro, ela pertence muito menos ao proprietário da loja, do comércio, que está ali em frente àquela calçada, do que a população. Porque uma quantidade enorme de pessoas utilizam aquela calçada e não necessariamente consomem naquele comércio, naquele ponto, não é? Então a calçada ali é de todo mundo. Por isso nós começamos um processo de recuperação das calçadas já o ano passado. E nós vamos dar continuidade. Então nós temos uma deficiência nas calçadas, ela é um desafio enorme, porque você tem que fazer isso como uma manutenção constante, e nós estamos empenhados nisso, mas sabemos o desafio. Eu acho que a cidade ela se equivocou quando na década de 90, parte das calçadas da cidade utilizaram aquilo que se chama de mosaico português, que são aquelas pedrinhas. Aquilo, além de custar muito caro, é de difícil manutenção e dá muito problema. Vai se deteriorando. Exatamente. Então hoje nós estamos aos poucos trocando isso, ou por ladrilho hidráulico, ou hoje por outros materiais que são mais corretos do ponto de vista da arquitetura, do meio ambiente, não é? Mas a gente é um longo caminho, ele não tem um fim em si. A gente tem que dar continuidade. Voltando até a falar um pouquinho sobre a pergunta da Flávia, do trânsito e tal, o senhor teve reclamações de comerciantes ali em torno da Siqueira Campos por conta da exclusão do estacionamento. Sim. Ali. Como é que o senhor viu essa reclamação? Foi uma reclamação justa? Queria que o senhor falasse sobre isso. Se a prefeitura então decidisse que por algum motivo aconteceu alguma coisa na cidade, não poder colocar mais nenhum recurso naquela modalidade, ela vai deixar de existir.